Bom, mas vamos pro que interessa. Me explica aí a treta do Luciano Huck. Você que é do MBL aí, vai. Peraí, qual a dele ter falado do... Ele falou mal do pessoal Bolsa que Família. recebe Bolsa Família. Então, gente, peraí. Qual o problema? Tá faltando interpretação de texto no povo, né? Porque eu assisti esse vídeo e ele não tem fala mal do Bolsa Família. pelo amor de Deus. E outra coisa, ele... Deu pra entender muito bem o que ele falou. E ele, inclusive, critica o fato do Bolsa Família ser um programa social sem porta de saída. Quando você faz um programa social sem porta de saída, não é programa social, é gaiola. Você tá aprisionando a pessoa ali, mantendo seu curral eleitoral. Agora, o problema é que você não pode... Um cara da Globo, ele tem agenda para ele seguir. Se ele sai da agenda, ele é atacado. É que mesmo assim, que ele fale uma verdade. o Luciano Huck, vamos colocar aí, depois eu dou minha opinião sobre o Luciano Huck, porque esse eu Mas conheço eu não de achei longe. que ele falou nada demais. Nem achei que ele fugiu do escopo normal. Não, ele respondeu e foi esse o problema. Ele nem foge. Então, tipo assim, não puxei o saco, tô errado, né? Exatamente. Porque, tipo assim, ele não... Ficar numa escala de 0 a 10, quanto que você acha que o Brasil tá Dá muita eficiente impressão de ele hoje? tá na Globo, Hoje, né? eu acho muito ineficiente, em todas as frentes. Acho muito ineficiente. E a conversa de ontem, beleza, o Laércio, lá, o prefeito da cidade de Senhor do Bonfim, tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda, de proteção social, ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa e de mobilidade social no Brasil? Você pega estudo da OMC, tá? OCDE, desculpa. Uma família no Brasil, para sair da base da pirâmide social, para chegar à média da classe média brasileira, são 9 gerações. 9 gerações quer dizer que você não tem esperança, que nem o seu neto, nem o seu bisneto vai ter uma vida sua. Você fica sem estímulo. Então essa não mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que é o lugar que você nasce, determina o número de oportunidades que você vai ter na vida. Se a gente não romper isso... Foi 9 gerações até eu chegar onde eu tô. Mas o problema do Bolsa Família é que ele estimula isso. A manutenção da pessoa na pobreza. Até porque se a pessoa conseguir qualquer emprego que seja formal com carteira assinada, ela perde o benefício. Por isso eu sou a favor de que o Bolsa Família dobre se o cara arrumar um trampo registrado. Por mais que eu seja contra aquela merda. Quem vai pagar? Boa pergunta. Porque já tá... Aí que tá. Quando eu falo, se tem um carrapato no burro, vive o carrapato e vive o burro. Se tem 1 milhão de carrapato no burro, morre o burro e morre os carrapatos. Mas por que tem 1 milhão de carrapato no burro? Porque esse é o nosso nível hoje. Sim. A gente tem 1 milhão de carrapato no burro porque a gente tem um judiciário caríssimo, a gente tem um funcionalismo público caríssimo, a gente tem essa pirâmide infeliz que é o INSS, a gente tem as estatais que a gente só coloca jumento lá pra cuidar do negócio. E a amiga do Júnior lá, que eu sempre falo Duda, fez um projeto agora pro cara ganhar aposentadoria mesmo que não pagou um centavo. E eu sempre falo o seguinte, estatal, eu não sou contra. Não eu sou fazer um projeto, ela eu sou... A Duda, como não é deputada? Ela não é deputada, ela é vereadora. A Duda, a trans? Sabe, ele que sempre... A gente falou hoje da Duda, comprou piano. Não, comprou um piano a Duda lá... Não, só podia ser dela mesmo. Dinheiro tem. É igual transporte público. Igual transporte público. Semana retrasada eu precisei ir lá na minha oftalmologista e é o único lugar hoje em dia onde eu pego o ônibus. Porque é mó estacionar lá na Faria Lima, tá ligado? E, olha que... Mas é o metrô Faria Lima. Eu lembro da época que você era humilde. Metrô Faria Lima. Mas, tipo assim, eu paguei a condução do dia 1º de janeiro até hoje, com os impostos que eu pago aqui. Ou seja, por isso que eu sou contra duas coisas. Sou contra o cara que fala que nem você, que cadê o dinheiro pra você entrar no ônibus e não pagar, e sou mais contra ainda o que fala em passe livre. Porque não existe passe livre. Claro, entendeu? Agora, vamos falar de uma coisa do Luciano Huck. Por que você tá achando, de repente o pessoal tá achando, meu Deus do céu, Luciano Huck e tal? E talvez seja esse o motivo, porque ele começou a seguir o Renan Santos depois disso. É verdade. Foram lá e falaram, não, isso daí é o que todo mundo fala. É o famoso que tem a ver com as calças, né? Não, exatamente. Não, porque é o discurso quem fala isso é o Renan Santos. Ah. De modo geral. Mas quem é o Luciano Huck? O Luciano Huck, ele
era um histórico aliado do PSDB, ele era Sim. muito amigo do Aécio. Do Aécio. O Aécio veio pra campanha de 2014, tá? E quase ganhou porque, mano, ninguém tava tancando a Dilma. É isso aí. Mas, naquela época, não tinha nem escândalo, não tinha nada, só tinha realmente, assim, mano, a Dilma assumiu, o negócio é... vai ser Escândalo terrível. tinha, né? Não, tinha escândalo assim, mas tinha Mensalão, tinha Joaquim Barbosa, mas no final das contas, não tinha coisas do próprio governo Dilma. Uhum. Tanto que, assim, começou com uma ampla rejeição, não durou muito tempo. Só que é o seguinte, o Luciano Huck, ele apostava que o Aécio podia herdar isso, esse lado político, entendeu? A aposta dele nunca foi nada... Não era uma aposta errada pra aquele tempo. Então, lá Não era na uma aposta aposta dele errada. era isso. Só que o Aécio, ele foi engolido pela Lava Jato. Só que diferente do PT, só os petistas podem voltar da Lava Jato e dizer eu sou inocente. É. Entendeu? A gente não pode chamar Lula de ladrão mais, porque senão isso a aí. PF bota na nossa casa lá, com o cara com a faixa, não pode botar E o essas cara coisas. nem chamou ninguém de ladrão. Só que o Aécio, ele foi engolido pela Lava Jato, obviamente. E em 2016, o nome do Luciano Huck começou a ser vinculado como um possível candidato à presidência. Sim. Por quê? Porque, olha, vai ter renovação, não vai ter Lula, vai ter gente nova chegando, é hora de uma candidatura, de Olha o mesmo repente, perigo de novo. fora do escopo tradicional. Naquela época, o Trump já tinha sido eleito. E aí, pô, dá pra colocar alguém de fora da política tradicional e tudo mais. Ele é muito amigo de um cara muito conhecido do bolsonarismo, que é o Paulo Guedes. Sim. Ele é muito amigo do Paulo Guedes. Eles faziam parte daquele Instituto Millennium. Instituto Millennium era uma galera, esse pessoal aí, jornalista e tudo mais, vamos propagar a liberdade, propagar ideias liberais. Quem era membro do Instituto Millennium naquela época? Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo, essa galera, todo mundo se falava, tá, gente? Era tudo amigo. Tudo desse Instituto Millennium. Reinaldo E o Paulo, Azevedo era e o o cara Paulo que Guedes metia o estava pau lá. no Isso eu tô PT. falando 2002, quando o Paulo Guedes não era nem esse cara que a gente conhece que é hoje. O Paulo Guedes disse que tentou, a primeira opção não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é aquela, sabe aquela... Aspa do Tacho, é o que sobrou. Eu não vou ser machista de novo no programa, porque o Negão já disse que eu fui machista Eu falando, repudio. falando que eu fui machista, concordando com o Juca Kifuri. Mas digamos que, sabe quando você é a segunda opção de alguém? Entendeu? Você casa com aquela pessoa porque é o que deu. Foi a exatamente medalha isso que de prata. aconteceu. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu com o Bolsonaro. A primeira opção era o Luciano Huck. Mas por que o Luciano não tentou? Porque você tem que sair da Globo. É, E isso você aí. sair da Globo ganhando 6 milhas por mês, né, E bicho? você esqueceu do que aconteceu com o Silvio Santos quando tentou ser presidente? Boa lembrança. E aí, cara... Boa lembrança. E aí, enfim, ele precisava sair da Globo, tinha que... Pra mim, ele encabeçar só uma política. especulou. E ele só também pode especulou. ficar uns meses sem ganhar salário, eu acho. Eu acho Não, que ele tem uma pode, reserva. mas aí depois que se ele volta, quem tá ocupando o lugar dele vai querer sair? Não é assim tão simples. Enfim, o que aconteceu com o Luciano Huck? Ele acabou não abraçando, e o Luciano Huck talvez ele seria o cara que iria unir pautas econômicas da direita com a pauta social da esquerda. Porque ele é o cara mais, mano... Vamos... Ele fala que ele sempre lutou por uma esquerda dentro das pautas na Globo, que ele sempre quis fazer uma televisão que fosse pra todos, sem preconceito. Ele é uma versão melhorada da Regina Casé. O programa da Regina Casé é aquele... Nossa, aquele esquenta, lembra daquilo? Ele é uma versão melhorada da Regina Casé. Puta merda! Tô te falando. Aí, não, é sério, ó, se você for analisar, ele conseguiu muitas coisas que a Globo nunca conseguiu. O Luciano Huck, ele conseguiu. Mas ele não explodiu na Globo. Ele explodiu com a tiazinha. Não, E ele explode na Globo. Ele não explode na Globo. Não, ele vai não pra foi Globo no depois que ele explode. Ele no explode H? com a No H. tiazinha. No H? Ele é contratado na Globo por causa do H, né? por causa Ele do enfim, H. explode com a tiazinha. O que ele fez? Por exemplo, o Racionais nunca tinha pisado na Globo, Sim, certo? É. Ele levou o Ed Rock lá pra cantar Nego Drama, velho. foi. Só ele conseguiu esse tipo de coisa. A gente pode falar, por exemplo, ele se dá bem com a galera do futebol, entendeu? Ele se dá bem com a galera das outras emissoras. Então ele é um cara bem quisto, assim, com o pessoal das outras Eu emissoras. acho que ele e tal. nunca vai se candidatar. Pra Também mim, ele é acho, só um mas Mas ele já passou especulador. um hate Acho que absurdo passou. da possibilidade de ser candidato. Pra mim, ele Eu também é- não sei se ele tinha a chance de ganhar. É. Mas pra esse núcleo, ele conseguiria unir isso daí. Então o Paulo Guedes tentou a primeira vez eleger Luciano Huck. Só que aí o Luciano Huck pulou fora e ele falou, mano, vamos de Bolsonaro então. O Quem pessoal é o tá me plano chamando B? pra conversar, ele tá me chamando pra conversar, não sei o Mas, quê. essa possibilidade É do isso. Luciano Huck só surge por causa do Temer também, né? Eu sempre disse o seguinte, se o Temer não fosse os áudios na madruga, Sim. tá ligado? O Temer teria ganho Acho que não, hein, o velho. Temer? Ô, o Temer pegou o Brasil lá embaixo e botou o Brasil pelo menos Mas flutuando. o povo vê isso?
Ah, vê, mano. Vê, a Dilma foi... A Dilma... Eu concordo, mas não sei se ele ganhava. Hoje eu me não. arrependo, mas naquela época eu Ele lembro do tinha muito Alessandro hate Puto. dos dois lados, né? O pessoal de direita não gostava, o pessoal de esquerda também não gostava. Mas era mais fácil vender um Temer como direita do que ele como esquerda. Ou seja, tipo... Sim, mas também não ia ser E, um cara... e ele seria uma espécie como é que... de coringa. Porque como é que você vai... Como é que o cara anti-horário ia arrebentar o Temer se a Dilma foi... Não, mas isso se nunca ele foi foi vice problema. da Não, sim, Isso mas... nunca foi problema. É, pra bater hipocrisia no com os Temer. caras não tem tempo ruim com hipocrisia, mas tipo... Os caras chamavam o Alckmin de fascista e nazista e é vice do Lula. Hoje é vice do Lula. Então isso você tem aí, razão. meu, hipocrisia da esquerda não tem limite. Então é isso, gente. Quem mais?